Efésios capítulo 2, verso 19 em diante. A palavra de Deus diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, dá-nos graça, nos ajuda a sermos edificados por aquilo que edificou a tua igreja no ano passado. E como todas as coisas passam, mas a tua palavra permanece, ela permaneceu e seja ela nos edificar nessa noite. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. 3 metáforas sobre a igreja, é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. As 3 metáforas estão aí no verso 19 até o verso 21. Claramente, a metáfora da cidadania celestial, a metáfora da família celestial e a metáfora do edifício celestial. É só isso. Todavia, tem coisas poderosas ditas por Paulo aqui. A primeira delas eu queria trazer, que é a motivação que Paulo está se referindo a estas 3 metáforas, que eu espero que a gente não leia estas 3 metáforas divorciadas desta motivação. Elas não, obviamente, não traria um entendimento equivocado sobre o uso das 3 metáforas, mas não traria um entendimento pleno sobre o que Paulo está fazendo uso dessas 3 metáforas. 2 coisas, pelo menos, tem em mente a motivação de Paulo. A primeira delas é que nós estamos falando de um Novo Testamento num mundo dividido entre homens e mulheres, judeu e grego, um mundo totalmente divorciado, totalmente fraturado, era a sociedade naquele momento. Então, Paulo está se referindo a uma sociedade que era fraturada, era totalmente quebrada, e que esta fratura ela se manifestava não apenas numa separação entre judeu e gentio, mas até mesmo numa hostilidade entre judeu e gentio. Então, a igreja de Éfeso era eminentemente composta por gentios convertidos. Então, se essa fratura e essa divisão que existia na sociedade, ela agora tem como parte dessa sociedade pessoas que se convertem e entram na igreja, gentios exploravam os judeus. E judeus consideravam gentios como motivo do inferno. Então, imagina, para dizer pouca coisa, não era, a hostilidade era gigante entre eles. Como é que faz para conviver com pessoas que lá fora nós tínhamos uma separação total, uma divisão total e até mesmo um desejo imenso de prejudicar a outra pessoa de alguma maneira, já que, de alguma forma, elas estavam nos agredindo. Então, essas pessoas agora se convertem e precisam conviver juntas. Imagina o problema que nós temos aqui na igreja de Éfeso. Como diria o paranaense, um baguá de um problema, né? É um problema gigantesco, para que a igreja não vivesse as mesmas hostilidades que a sociedade de então vivia. A segunda motivação de Paulo, claramente, é para demonstrar não só essa divisão, essa hostilidade, mas que de onde essas pessoas se converteram? De onde as pessoas da igreja de Éfeso se converteram? Essas pessoas, elas consultavam os mortos, necromantes, todas as coisas e práticas que desde o Antigo Testamento eram condenadas e condenáveis, e ainda são, tá bom? Então, o grande problema é que o investimento de tempo, energia e dinheiro daquelas pessoas foi tão grande que a quantidade de gente que se converte numa cidade de 200 mil habitantes gerou o desejo daquelas pessoas queimarem aquilo que antes eles consideravam sabedoria e que, diante da sabedoria de Deus, eles entendiam que era lixo. E agora eles, literalmente, fazem uma fogueira, que o valor daquela fogueira era de 50 mil denários. Isso dá uma equivalência de uma quantidade de trabalho de 137 anos ininterruptos. Então, pensa numa cidade de 200 mil habitantes, eu fiz a conta lá colocando $10 a hora, seria mais ou menos uma biblioteca de 4 milhões de dólares. Se a gente colocasse o real a 5 por 1, que está mais, daria uma biblioteca atual de
20 milhões de reais. Numa cidade de 200 mil habitantes e que a quantidade de gente que se converte de 200 mil habitantes não é 200 mil. Então, você põe que muita gente ali investiu pesado, estudando, gastando e aprendendo coisas que agora servia para lixo. O que é que significa? Que essa turma se converte, além das hostilidades para a igreja, existia também as crendices, existia também o pensamento equivocado, existia também, como ele vai narrar várias vezes, não pensem como pensam os gentios, na vaidade de seus pensamentos. Uma hostilidade que se manifestava em relações, mas uma hostilidade que se manifestava em exercício totalmente equivocado das interpretações sobre o que significa o mundo, a igreja, cada um de nós, o casamento e assim por diante. Então, se já não bastasse uma hostilidade da cidade invadindo a igreja, você tem agora também uma igreja que pensa de maneira equivocada sobre as soluções possíveis diante dessas hostilidades. Um baita de um problema. Então, estas 3 metáforas são dadas nesse contexto. Num contexto onde está tentando se resolver uma fratura e num contexto onde está tentando se resolver uma ignorância de possíveis soluções. Do tipo, sei lá, a gente tem algumas crendices assim, né? Chega alguém na sua casa, você quer que ela vá embora, você coloca uma vassoura atrás da porta, joga sal atrás da porta para tirar um mal-olhado, e coisas dessa natureza que certamente existiam na igreja daquele momento. As metáforas, que são essas 3, claramente demonstram que a solução parte, entre outras coisas, pelo entendimento do que significa o coletivo sobre o individual. Isso é muito importante. Porque as metáforas são metáforas de uma cidade, uma metáfora de uma família, metáfora de um edifício. Todos eles são metáforas corporativas. Não existe metáfora individual. Na verdade, para poder resolver os problemas da individualidade exacerbada, para resolver o problema do egoísmo manifesto, para resolver o problema daquilo que Jean Piaget vai dizer, por exemplo, no desenvolvimento da educação, de que as crianças até 5 anos de idade, elas entendem que o mundo gira em torno delas. E é por isso que elas falam alto, e é por isso que elas não conseguem ouvir, porque elas imaginam que todas as coisas giram em torno dos seus próprios interesses. Para poder sair de situações como a de Paulo, que ele se manifesta lá na carta de Timóteo, dizendo que nos últimos dias não haveria pessoas com afeição natural, seriam pessoas egoístas, pessoas que imaginam amantes de si mesmas. São estas pessoas que se convertem e vão para a igreja. São estas pessoas com estes egoísmos, com estes amores pessoais, com esse pensamento equivocado, que vão para a igreja fraturado e tentando soluções fraturadas. Então, estas metáforas, elas vêm dentro deste contexto, demonstrando que para resolver os problemas das relações individuais, somente a gente entendendo como é que significam as relações coletivas, porque é sempre o coletivo sobre o individual. Se você inverter isso, você vai ter problema. Então, a primeira metáfora que eu compartilho com os irmãos são metáforas simples, mas de forma nenhuma são simplistas. Portanto, eu vou mencionar apenas algumas coisas em relação a elas, dando introdução a outros assuntos que posteriormente a gente vai estudar. A primeira delas é a metáfora da cidadania celestial, onde claramente Paulo diz no verso 19, vocês não são estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos. De estrangeiros e forasteiros, há alguém que tem cidadania legítima. É interessante que todos nós somos ditos como pessoas convertidas que somos estrangeiros. Não é assim que a Bíblia menciona? Nós somos estrangeiros nesse mundo. Nós somos forasteiros nesse mundo. Mas eles eram forasteiros em relação aos judeus forasteiros. Então, na verdade, a gente vai trocar nossa estrangeirice. Eles eram estrangeiros ou estranhos em relação às coisas de Deus, e à medida que eles se convertem, agora eles passam a ser estrangeiros e estranhos às coisas do mundo. Mas a estrangeirice, ela continua em cada um de nós. Apenas nós vamos trocar de cidadania. Então, mas faz uma diferença gigantesca trocar de cidadania. Ele fala de concidadãos dos santos. Todos nós sabemos
que estrangeiros não têm direitos automáticos. Quem já andou por algum país que não aquele em que você nasceu, sabe disso. Os direitos seriam vários, tá bom? Poderia a gente mencionar vários direitos, como direito de votar, direito de trabalhar, direito de ir e vir, de entrar e sair, e tantas outras coisas que as pessoas imediatamente identificam dizendo, você é de onde? Na verdade, eu não sou brasileiro. Então, você não é brasileiro, você é estrangeiro, você não manda aqui no nosso país, a não ser que a gente, em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, ou qualquer outro lugar, né, mas a gente, pelo menos nos Estados Unidos, ganharia o green card, né, que seria aquela autorização para ter direitos que aqueles que são de nascimento têm sem se esforçar para, mas alguém teria que trabalhar para conquistar isso. Então, Paulo está dizendo que nós somos pessoas eleitas, nós somos agora cidadãos, e ele diz, não são cidadãos do Israel terreno. Eles poderiam dizer, nós somos cidadãos do mesmo Israel, mas ele não fala isso. Ele diz, no verso 19, que nós somos concidadãos dos santos. A palavra concidadão significa, literalmente, cidadãos juntos. Nós temos a mesma cidade, nós temos agora a mesma origem, nós pertencemos ao mesmo lugar. Aos santos, porque, obviamente, ele está se referindo à amplitude da nossa cidadania. Preste bem atenção nisso. A amplitude da nossa cidadania significa que nós somos cidadãos não com judeus, mas a nossa identidade se refere a todos os eleitos. Entre eles, nós somos cidadãos juntos com Abraão, na mesma cidade de Abraão, junto com os patriarcas, junto com os profetas, junto com os reis do passado, junto com os irmãos que já passaram na face da terra e eleitos foram, junto com os anjos não caídos. Veja que é uma construção de uma grande cidade que está sendo edificada pelo Senhor. A tal ponto que a Escritura menciona a respeito dessa cidade, dizendo assim, a nossa pátria está nos céus. É uma pátria celestial. Ou o autor aos Hebreus vai dizer, tende chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Olha que interessante. Então, esta cidadania celestial, esta cidade do Deus vivo, é a cidade a qual todos nós pertencemos. Naquele caso, judeus e gentios. Não mais devemos nos identificar através das identificações humanas. Nós devemos, neste caso, nos identificar pela identificação celestial. É isso que vai evitar com que haja hostilidades dentro de qualquer igreja. É isso que vai evitar com que a gente se trate de maneira fraturada. As fronteiras não fazem mais parte da cidadania celestial. É um novo reino, com novas regras. E a gente deve andar neste novo reino de acordo com essas novas regras. O que significa que as pessoas que não são absorvidas na igreja, as pessoas que têm dificuldade de convívio na igreja, como era o caso da carta aos Efésios, são pessoas que o que reinavam eram as particularidades em detrimento das universalidades. Não é das universidades, é das universalidades. Na verdade, uma igreja sadia é uma igreja onde particularidades e universalidades são coexistentes. Preste bem atenção. Igrejas doentes é um lugar onde prevalece ou um ou outro. Igrejas sadias não devem ser ou particularidades ou universalidades. Igrejas sadias não é uma igreja de ou um ou outro, neste caso, com estes termos. É uma igreja de tanto um quanto outro. O que significa que, diante de Deus, as nossas barreiras essenciais e não funcionais, eu vou repetir, as nossas barreiras essenciais e não funcionais, pai e mãe, são diferentes. Eles se convertem, vêm para a igreja, continuam sendo diferentes. Mas, ao mesmo tempo em que são diferentes, eles são iguais. Eles são iguais porque fazem parte da mesma salvação, são iguais porque são seres humanos, mas têm funções diferentes. Do mesmo jeito que a Trindade. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais, mas Jesus diz, o Pai é maior do que eu. Funcionalmente diferentes, essencialmente iguais. Do que ele está tratando aqui? São das essencialidades e não das funcionalidades. Eu só estou deixando isso claro para evitar problema, tá bom?
de um mau entendimento sobre nós. O que significa, então, que essa nova igreja tem um novo reino, tem um novo rei, tem leis específicas e as pessoas têm uma nova cidadania. Diante dessa nova cidadania, é isso que deve regular as nossas relações. Nós somos, preste bem atenção, cidadãos celestiais. Isso assustou Herodes. Isso assusta muita gente quando as pessoas entram na igreja. Porque elas continuam trazendo as suas fraturas para dentro da igreja, querendo viver dentro as mesmas coisas que elas viveram ou vivem lá fora. Na verdade, o texto do Novo Testamento diz assim, quando Herodes teve a notícia de que havia nascido um novo rei. Ele diz assim, tendo nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Olha lá, um novo rei, um novo reino, novas regras, novos cidadãos. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido Herodes, que nasceu o rei Herodes, tendo ouvido o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém, que um novo rei nasceu, diz o texto que isso alarmou o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Toma apavorado. Como é que é isso? Existe um ponto de tensão aqui que eu não vou resolver agora. Isso é um outro assunto, seria um assunto bem interessante, que é o assunto dos dois reinos. Tá bom? Esse é um assunto bem interessante para estudar com calma na escola dominical, demonstrando as tensões que existem atualmente nesses dois reinos e que essa tensão deixará de existir no último tempo. Mas, cuidado, porque nós devemos nos identificar, porque julgados seremos pelo reino celestial. Então, por quê? Porque tem muita gente que entra e acha que, através de seu trabalho terreno, ele pode fazer o que ele quiser, porque, afinal de contas, é o trabalho dele. Não é, não. Você é um rei, você é um cidadão celestial. A cidadania celestial tem a primazia. A cidadania celestial que deve regular a maneira de nós andarmos aqui. O que significa que, nas nossas profissões, nem tudo são para nós. Nas nossas profissões, progresso não é tudo. Nas nossas profissões tem coisas que a gente não deve entrar. Nas nossas profissões tem limitações. Por quê? Porque nós somos cidadãos celestiais e devemos reconhecer a igreja de Jesus Cristo como essa igreja onde é uma nova cidade com novos cidadãos e todos eles tendo a mesma origem. Então, a gente não deve mais identificar as pessoas pelas suas diferenças eventuais geográficas, diferenças eventuais linguísticas. Cansei de ouvir nas minhas andanças por aí. Vem cá, mas você é do Paraná? Se não é do Paraná, mas vem cá, como é que a gente pode agora ter alguém que não é do Paraná, que você não é dos nossos? Aí vai para Cuiabá, mas você não é mato-grossense, eu não entendi. Mas você não é do Mato Grosso, você não é dos nossos, e aí vai. Mas você está em Brasília, o que você está fazendo em Brasília? Você não é brasiliense, você não é dos nossos, você é aventureiro. E nós nos esquecemos de entender que agora não mais nos identificamos de maneira essencial através das nossas fraturas que existem geográficas, linguísticas e financeiras e econômicas. Nós devemos nos identificar pela cidadania celestial. Eu sou um cidadão do reino dos céus, do mesmo jeito que você é um cidadão do reino dos céus. Bem-vindo, cidadão do reino dos céus. Bem-vinda, cidadã do reino dos céus. Porque é isto que vai fazer com que haja união dentro da igreja. Interessante, né? Ele não trata das diferenças que elas existirão, mas jamais em detrimento da nossa unidade. O homem não se torna mulher e vice-versa, e nem todo mundo adquire a mesma habilidade. Então, Paulo trata tanto da unidade quanto da diversidade. Aqui, ele trata da unidade, em outros lugares, da diversidade. Ok. Nós vivemos como cidadãos de um novo reino? Nós nos identificamos como cidadãos de um novo reino? Nós queremos, na igreja, ser identificados como cidadãos do novo reino? Por isso que a profissão de fé é importante. Por isso que manifestar publicamente que nós amamos o novo rei é importante. Por isso que dizer publicamente quem manda na nossa casa é importante. Por isso que fazer profissão de fé não é frescura da igreja. Por isso que fazer profissão diante de fé, diante dos irmãos, é alguma coisa essencial, porque vai identificar para os cidadãos celestiais, aqueles novos cidadãos celestiais que estão sendo acrescidos nessa grande cidade celestial construída pelo Senhor.
É preciso que você diga quem é seu rei, onde é seu reino e onde que está seu coração. Segundo, a metáfora da família celestial. Diz aí no verso 19, nós somos estrangeiros e peregrinos, cidadãos juntos, com cidadãos é exatamente o termo significa, nós somos cidadãos juntos dos santos, e não de barreiras geográficas, mas somos da família de Deus. Pergunta: de que família ele está se referindo? Resposta: o termo que aparece aqui para família, é curioso, é literalmente de onde vem o termo casa. Se nós fôssemos apenas da mesma cidade, nós poderíamos conviver na mesma cidade e ainda assim sermos estranhos. E ainda assim nos estranharmos. Porque o fato de vivermos na mesma cidade não implica em que haja obrigatoriamente proximidade, por causa dos distanciamentos da cidade. Tem muita gente nessa cidade. Naturalmente vai haver um distanciamento. Então, a grande questão é que nós não somos só da mesma cidade. Paulo diz que o termo que ele traduz aqui para família é literalmente o termo: nós somos da mesma casa. Curioso, né? Nós nascemos em regra, esse é um outro assunto para ser colocado, não dá para explicar tudo aqui, mas uma parte dá. Em regra, todos os que pertencem a esta casa foram acrescidos por novo nascimento. Não dá para explicar tudo isso aqui por causa do batismo infantil, tá bom? Mas, com certeza, dá para entender que aqueles que fazem parte dessa casa nasceram de novo. Porque ele está se referindo a pessoas adultas aqui que nasceram de novo. Olha que texto interessante, onde Jesus Cristo diz assim, ou João diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. O texto diz exatamente desse jeito no original: os quais não nasceram de sangues. Ele está se referindo, no original aqui, da sua antecedência. Nós não nascemos de novo, filho de crente não é crentinho. É aquele que esteve aí, que nós tivemos no curso com ele lá, falou grandes coisas, porque essa foi, inclusive, uma pergunta. Eles fazem parte da aliança, mas em algum momento, eu estou escolhendo bem as palavras, e a palavra usada, eu acho que é essa aqui mesmo, em algum momento eles entraram no reino de Deus, fazem parte dessa aliança, e eles vão precisar testificar o novo nascimento. Estou sendo bem cuidadoso em relação às palavras aqui. Mas é importante entendermos que, em regra geral, todo mundo pertence a essa cidade, foram acrescidos por novo nascimento. O que significa que não tem mais... Só um pouquinho. O que significa que não tem mais a identificação, porque a gente pergunta nas nossas diferenças: onde que você nasceu? Eu nasci no reino dos céus. Não tem mais a identificação geográfica, embora exista a diversidade que está mencionada, por exemplo, em Apocalipse, onde no céu existem pessoas de toda tribo, língua, raça, nação e assim por diante. Mas estas diferenças não devem ser superiores à nossa igualdade, onde funcionalmente nós viemos destes lugares, mas essencialmente nós somos da mesma casa. Cidadãos na mesma cidade, que agora não só são da mesma cidade e ainda assim são estranhos. Nós somos da mesma cidade, mas somos da mesma família, porque somos da mesma casa. Então, Paulo faz essa metáfora, e Pedro também, em outros lugares, chamando a igreja de casa espiritual, por exemplo. Chamando a igreja de família da fé. Pedro chama a igreja: vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Na mesma carta ele diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Olha só, então são termos que demonstram que casa espiritual, casa de Deus, família da fé, são todos sinônimos e simbolizam que nós pertencemos ao mesmo lugar. Não só uma cidade, mas você nasceu em Brasília onde? No Cruzeiro, Taguatinga. Não, nós somos da mesma casa, mais próximos do que nós imaginamos. Então, a nossa identificação deve ser da mesma cidadania, mas deve ser da mesma família. O que significa que isso traz implicações como a igreja deve ser um lugar que tem um toque familiar. A igreja é um lugar assim.
independentemente de seu tamanho. As pessoas acham que este toque familiar que eventualmente elas procuram, elas encontrarão esse toque familiar numa igreja menor, porque numa igreja maior, a gente até diz assim, eu entro, saio, ninguém olha na minha cara, eu não olho na cara de ninguém, eu sou um estranho na hora que entro, e as pessoas são estranhas para mim, eu sou estranho para eles, eles para mim, e eu continuo sendo estranho. E onde é que eu vou conquistar um lugar onde eu possa sair desse ambiente estranho? Vamos na igreja pequenininha, porque ali tem um ambiente familiar. Qualquer igreja tem um ambiente familiar. Desde que a gente identifique os nossos irmãos como da mesma casa, o problema é que às vezes a gente vai numa igreja onde tem um número maior e a gente começa a identificar aquelas pessoas como não sendo da nossa família, como não sendo nossos irmãos. Então a gente olha uma pessoa que é estranha, uma pessoa que eu não conheço, e também não tem interesse nenhum em conhecer. Uma pessoa que está distante de mim, e eu não tenho interesse nenhum em me aproximar dela. Mas quando nós descobrimos parentes, que eventualmente nós não tivemos a oportunidade de conhecer, quem de nós não conhece pessoas que fizeram viagens? Eu conheci um irmão meu com quem eu não convivi, e que meu pai teve um filho que ficou lá para trás, e que eu não tive a oportunidade de conviver. Você gasta dinheiro, compra passagem de avião, arruma suas férias, pega a sua família e vai lá, porque é seu irmão que você quer conhecer. Ele inicialmente é estranho, ele inicialmente cresceu distante de você, mas você quer investir tempo, energia e dinheiro para que aquilo que fez com que houvesse uma distância seja vencido e agora haja uma proximidade. Que coisa maravilhosa! Agora eu convivo com meu irmão, me aproximei dele, eu conversei com ele, nós temos até coisas em comum, olha que coisa maravilhosa, vamos conviver mais. E a gente ainda diz assim, família, não vamos mais perder o nosso vínculo, não vamos deixar que as distâncias elas sejam acometidas na nossa casa, porque nós somos família, e família que é família vive junto. Mas para isso precisa não só ter a postura de quem está dentro, receber aqueles que são incluídos na família, mas aqueles que estão sendo incluídos na família, entender que Deus já acrescentou outras pessoas antes de você faz algum tempo. E que você está pegando o bonde andando. É assim que funciona. Mas eu tenho que entender que todo mundo tem que se enxergar como sendo da mesma família. Independentemente do número de membros. Igreja com um toque familiar, qualquer igreja deve ter um toque familiar. Um culto com um toque familiar. Tem gente que é tão assim que ele prefere qualquer culto na nossa adoração precisa aparecer esse aspecto da aproximação familiar, porque eu vou cultuar a Deus com meus irmãos. E alguns, para tentar trazer essa aproximação familiar para a adoração, o que é que eles fazem? Não, eu não quero uma igreja organizada. O que eu quero? Eu quero uma igreja que se reúne na casa. Eu conheci, quando a gente fazia mestrado lá, uma pessoa que ia lá, e como é que funciona? Quem que prega nesse lugar? Não, qualquer pessoa que prega nesse lugar. Era a igreja dos irmãos. A fraternidade no 12, no último, onde a organização seria obrigatoriamente algo contrário à familiarização dos irmãos, pensavam eles. Ele mesmo disse isso. Mas não, lá qualquer um prega. E eu perguntei, mas quantos estão estudando? Eu falei, para cima de Moá, velho, para com isso. E aí o desejo de fazer com que a aproximação venha entre aspas, destituir a igreja da sua organização formal. A gente se reúne na casa dos irmãos, porque lá é um negócio mais chegado, mais familiar. Isso é um erro na maneira como nós nos identificamos, porque qualquer igreja, no seu culto, precisa ter um toque familiar. Porque, afinal de contas, eu estou cultuando a Deus com meus irmãos, não são com estranhos. Talvez eu não conheça meu irmão como eu deveria, então tente se aproximar dele. Tente vencer as distâncias. Passou tempo, nossa, entrei numa casa que eu não entrava, meu Deus, eu tenho tudo isso de irmão, eu não sabia. Então, procure conhecer os seus irmãos, você que está chegando, que você não conhecia. E você que já foi acrescentado há algum tempo, por graça de Deus, tente se alegrar com aqueles outros irmãos que Deus está acrescentando nessa grande casa, que é a casa, a família da fé. Mas também, não só o culto deve ter esta ideia de um toque familiar, mas também as relações precisam ter este toque familiar. Uma relação, obviamente, que eu estou me referindo com respeito, uma proximidade que eu estou me referindo, que é uma proximidade com respeito, mas ela deve ter as relações, esse toque familiar. Aliás, alguns até dizem, né? Naquela igreja tem uma família que manda. Tem mesmo. Toda igreja tem uma família que manda, e quem manda
em toda igreja deve ser o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. É assim que deve funcionar, porque a igreja é uma igreja familiar. Toda igreja de Jesus Cristo é. Então a gente tem que ter cuidado, porque isso é tão estranho para nós, que a gente até usa um termo para dizer que as proximidades não devem acontecer nas relações. E no meio jurídico, me corrija se eu estiver enganado, aí vocês conhecem mais do que eu, chama de nepotismo. É isso. Quando você tem pessoas que são parentes e agora fazendo uso de cargos para trazer pessoas que são parentes para o exercício desse cargo. Não pode, porque isso é nepotismo. E a gente traz isso para a igreja. Não, cuidado. Por quê? Porque existe, algumas pessoas imaginam, um nepotismo espiritual. E a gente começa a afastar as pessoas para que a gente não traga essas fraturas para dentro da igreja. Então, isso é um equívoco. Porque todos nós somos irmãos. Não existe nepotismo espiritual. Quem vai determinar as coisas na essencialidade, não na funcionalidade. Porque o nosso irmão mais velho, esse que manda na nossa casa, ele vai dizer como é que a casa deve andar. Ele é que vai dizer quais são as funções de cada família. É assim que ficava a responsabilidade da casa na época do Novo Testamento para o irmão mais velho, para o filho mais velho. A gente até vê pessoas que passam dificuldades, que têm vários irmãos, a gente sempre pergunta assim, que número na ordem de filhos você é? Eu sou primogênito. Geralmente o primogênito tem mais dificuldade. Às vezes o pai morreu, a mãe morreu, é ele que vira o arrimo de família, é ele que tem que levar a família adiante, é ele que assume sobre si mais responsabilidades. Você imagina isso na época do Novo Testamento. Quem determinava como a casa andava era o mais velho. Quem manda na casa de Deus é o mais velho. E o primeiro que ressuscitou dessa novos cidadãos, o primeiro é Jesus Cristo. Não tem ninguém antes dele. Por isso que a primeira ressurreição é de Jesus Cristo. É o primeiro que vem de uma nova raça, onde Deus está convocando novos cidadãos para esse novo rei, onde agora nós somos não só cidadãos, não só pertencemos à mesma cidade, mas nós pertencemos mais ainda à mesma casa, a casa de Jesus Cristo. Então, Paulo diz, eu sou fariseu, eu sou da tribo de Benjamim, e, de fato, na linhagem dele era direto lá das tribos, das 12 tribos. Exatamente, nós também. Na linhagem, isso direto da linhagem de Jesus Cristo, porque Paulo só usa esse termo uma vez em todo o Novo Testamento, na carta aos Gálatas, aqueles que são da família da fé, aqueles que são os verdadeiros judeus, ok? Então, qual é o meu problema com isso? Por que eu estou enfatizando, Alice? Por que ele fala dessa questão de família? Porque você pode lembrar para mim qual foi o primeiro pecado existente depois de Adão e Eva na face da terra? Eu vou repetir a pergunta. Depois de Adão e Eva pecarem, qual foi o primeiro pecado existente na face da terra? Não foi a poligamia. Um irmão matou o outro. Interessante, né? Irmãos se matam. Não é para ser assim, mas nós temos N exemplos na Bíblia de irmãos que não se entendiam. Irmãos como Absalão, que foi lá e matou seu irmão. Jacó, que teve problema com Esaú. A lista é grande, irmãos. De gente que, desde o começo, do início da face da terra, irmão matando irmão. Então, nós somos da mesma casa, não para a gente matar uns aos outros. Nós somos da mesma casa para identificar que, a despeito de sermos irmãos, ainda podemos nos tratar mal, pertencentes à mesma família, sendo de origem da mesma cidade, de origem da mesma casa, todos nós somos filhos do mesmo pai. Porque você sabe que existe diferença, não adianta eu dizer que não existe, porque alguns dizem assim, nós somos meio irmãos, porque somos irmãos da mesma mãe, mas não do mesmo pai. E aí fica aquela aproximação e é uma ginástica jurídica para dizer como é que constitui agora essa família. Beleza, nem vou entrar no mérito, mas se tem diferença, tem. Todos nós não temos diferenças. Porque quem gerou todos nós, Tiago diz, que nós geramos o pecado, fruto da nossa cobiça. Mas Deus gerou-nos pela palavra da verdade. E ali dá uma demonstração clara das duas gerações. Aquela que é gerado pelos homens e aquela que é gerada por Deus. Todos nós que pertencemos à mesma cidade, ao mesmo rei, que pertencemos à mesma casa, pertencemos ao mesmo pai. Nós somos filhos do mesmo pai, portanto, temos os mesmos direitos.
A gente não deve, na essencialidade, começar a nos relacionar com os nossos irmãos como se nós fôssemos diferentes. Como se o nosso pai fosse outro. Como se a nossa casa fosse outra. Como se a nossa família fosse outra. Então, num certo sentido, toda vez que eu não trato com meu irmão, mas eu falo de meu irmão, eu estou tendo um problema dentro da casa. Porque é seu irmão, vai lá falar com ele. Mas a gente se vê tão como estranho, pelo menos era assim que acontecia na igreja de Éfeso, que ele está gastando um tempo danado para tentar fazer com que essa igreja se enxergue de maneira, não com as crendices onde eles aprenderam, mas de maneira bíblica. Pois as metáforas que ele se utiliza para demonstrar como a igreja deve viver, a primeira delas é a metáfora da cidadania celestial, e a segunda delas é a metáfora da família celestial. A terceira e última está aí escrita, é bem interessante, que é a metáfora do edifício celestial. Diz o verso 20 assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo, ele mesmo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, bem harmonizado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Todos nós, claramente, temos o entendimento de que Jesus Cristo é a pedra angular. Nenhum de nós tem dificuldade em relação a isso. Todavia, o que eles aprenderam sobre essa nova constituição, deste edifício que está sendo construído, veja que quando alguém vai construir um edifício, ele é grande, gasta-se muito tempo na fundação. A fundação é caro, o cara gastou um monte de dinheiro e nem apareceu. Não é assim? Diz Apocalipse que as pedras preciosas foram utilizadas na fundação. Você utiliza ouro, rubi, pérola para construir a fundação da sua casa, coisas que não vão aparecer, coisas que vão ser enterradas. Mas esse edifício, ele é tão importante, ele é tão caro, ele é tão valioso, Deus estima tanto esse edifício, que na sua fundação, aquilo que nós usamos, que seria para expressar a vista dos outros, Deus já se utiliza até naquilo que nós não vemos e enxergamos, que é desde o seu fundamento. Aqui, claramente, é uma menção dos profetas no Antigo Testamento e dos apóstolos no Novo Testamento. Tem gente que vai dizer que os profetas aqui são os profetas do Novo Testamento. Eu acredito que os profetas sejam profetas do Antigo Testamento, ok? Então, a minha questão é o seguinte: o que Paulo está mencionando aqui, que desde a aliança da criação, que ele ficou durante 3 anos ensinando essa igreja, diz respeito ao que a Bíblia dizia no Antigo Testamento e o que a Bíblia estava dizendo e sendo construída nesse Novo Testamento, que ainda não existia, estava em construção. Isso foi tão importante que o resultado eu vou apresentar para vocês, que diz assim, dessa edificação que Paulo está demonstrando como está sendo edificada a igreja de Jesus Cristo. Diz o texto aí, no verso 20, a pedra angular Jesus Cristo, fundamento dos apóstolos e profetas. Tudo aquilo que apóstolos e profetas falavam de Jesus Cristo, é isso que está na base da igreja. Tudo aquilo que é contrário ao que Jesus Cristo ensinou, desde o Antigo Testamento, não faz parte da vida da igreja. Tudo bem? Olha o resultado disso na igreja de Éfeso, em particular. Só me ouça, preste atenção. Portanto, eu vos protesto, Paulo chamou os presbíteros da igreja de Éfeso e vai se despedir. Se você, atenção aqui, a igreja, ao conselho, se nós queremos saber qual é o trabalho de um pastor, esse é um dos textos essenciais para cada um de nós. Preste atenção. Então, Paulo chama os presbíteros da igreja depois de 3 anos e vai se despedir da igreja. Olha o que é que Paulo diz a essa igreja. Essa igreja com crendices, com divisões, que ele está tentando pastorear para que haja união. União não pela boa vontade, união pelo que a igreja é. E ele diz assim: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, Paulo dizendo, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Qual? Antigo Testamento e Novo Testamento, que está em construção. É isso que um pastor faz, anuncia todo o desígnio de Deus. É isso que uma igreja precisa, aprender sobre todo o desígnio de Deus. Presta atenção. E ele diz assim, desde o Antigo Testamento até o Novo, e ele diz lá: portanto, vigiai, igreja, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar.
A palavra que aparece para admoestar, é isso que um pastor faz. Um pastor admoesta, mas abre aspas. A palavra que aparece aqui é de onde vem o termo nutético. É por isso que muita gente entra na escola de aconselhamento nutético, que é aqueles que vão advertir. A minha abre aspas aqui é porque o termo que é traduzido por admoestar, advindo de nutético, não significa só admoestar. Em outros textos, nutético significa, por exemplo, consolar. Então, cuidado com aqueles que entendem que um aconselhamento nutético, um trabalho pastoral nutético, é um trabalho exclusivamente de admoestação. Não é, porque não é isso que significa a palavra nutético exclusivamente na Bíblia. Ditas essas coisas, um trabalho de um pastor é um trabalho de nutetizar. Acho que seria mais fácil, já que há uma amplitude de significados nesse texto, o que um pastor faz, ele nutetiza a igreja. Ele não hipnotiza a igreja, isso é furada. Ele nutetiza a igreja. Ele consola, ele admoesta, ele conforta, ele faz várias coisas que são apresentadas no termo nutetizar. Com lágrimas, ele faz isso com respeito, ele faz isso com carinho. Todo mundo sabe, um bom pai que vai corrigir um filho, e a gente demora para corrigir, para identificar de maneira sábia a forma de corrigir, porque dói no nosso coração corrigir, porque machuca na nossa alma falar, porque não é coisa simples nós dizermos. Então, o que a gente faz? É ou não é que, de maneira legítima, nós protelamos o dia da nossa conversa? Nós adiamos o dia das correções. Por quê? Porque é desagradável, é ruim, a gente está procurando encontrar a melhor maneira de falar, mas Paulo diz que, a despeito das dificuldades envolvidas no processo de nutetizar a igreja de Éfeso, com as suas crendices e fraturas, ele ainda assim fez com lágrimas. Porque é isso que um pastor deve fazer, com lágrimas. Ele deve ensinar a vida da igreja. E ele diz, ele ensinou a cada um durante 3 anos. 3 anos Paulo gastou tempo na vida dele com pregações no coletivo. Mas 3 anos Paulo gastou tempo da vida dele com informações e relacionamentos interpessoais. Porque um trabalho de um pastor é um trabalho coletivo, mas um trabalho de um pastor é um trabalho individual. O trabalho de um pastor é nutetizar, seja qual for todos os significados que aparece a palavra nutetizar. Mas a tarefa de um pastor, ainda com lágrimas, ele precisa aproveitar o tempo que Deus dá à vida dele, enquanto ele estiver naquele lugar, para que durante todo o dia, durante todo o tempo, durante todas as oportunidades, ele nutetizar as pessoas no coletivo e individual. Não tire isso que é tarefa particular de um pastor. Não tire isso que é tarefa particular de um presbítero. Aqueles que foram chamados para serem pastores sobre a igreja, eles precisam trazer da palavra de Deus as coisas necessárias para advertir, para consolar, para confortar, para dizer à igreja, tanto no coletivo quanto em particular. Eu imagino aquela igreja cheia de crendices, meu amigo, o que é que Paulo não tinha para falar cada vez que ele visitava a casa de alguém? Muita coisa, muitos assuntos, muitas crendices para serem tiradas, muitos problemas fraturados. Mas a despeito disso, Paulo fazia individualmente. A pergunta é, o que é que Paulo fazia? Resposta, não é só estar na casa das pessoas, não é só fazer isso com lágrimas e nutetizar, eu estou usando esse termo porque ele tem uma série de outros significados no Novo Testamento. Mas diz o verso, ainda lá no livro de Atos, fazendo o quê? Agora, portanto, encomendando-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. O que Paulo fazia, tanto em público quanto em particular, era encomendar a vida das pessoas à palavra de Deus. Por quê? Porque a batalha, a milícia que nós nos encontramos, nós não guerreamos com armas carnais. Nós guerreamos porque a nossa batalha é espiritual com armas espirituais, que são poderosas em Deus para destruir crendices, fortalezas, fraturas, males entendimentos, ideias equivocadas, torpeza de entendimento, gentilidade na maneira de pensar, tudo isso que atrapalhava a igreja de viver absorvendo e se sentindo absorvida, enxergando os irmãos e os outros enxergando os outros irmãos, de viver uma verdadeira comunidade da fé, cidadãos da mesma cidade, pessoas da mesma casa, que agora são pastoreados por Paulo, dizendo, a palavra diz assim. Como é que você faz para ajudar pessoas que gastaram 50 mil denários, o tamanho de 137 anos de trabalho aprendendo coisas que não presta, encomendando-vos a palavra da sua graça. É isso que Paulo fazia no meio da igreja.
Como é que é o trabalho de um pastor na igreja? É encomendar às pessoas a palavra de Deus. Como é que a gente trabalha para que as pessoas não saiam na igreja? Encomendando a alma delas a palavra de Deus. O que a gente faz para que ela se torne membro fixo? Encomendando a vida das pessoas a palavra de Deus. É somente a palavra de Deus que vai nos sustentar, porque foi isso que Jesus Cristo fez. Quando ele subiu aos céus, ele mandou e deu dons aos homens, para que através dos dons essa palavra chegasse aos irmãos, e através disso os irmãos não mais fossem agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Por quê? Porque aqueles que liderariam a igreja, eles deveriam encomendar a alma das pessoas à palavra de Deus. É interessante qual foi a reação dos irmãos. Tendo dito estas coisas, ajoelhou-se e orou com eles. Então houve grande pranto entre todo mundo. E abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam. Nem vou colocar o beijo na conta. Você vai dizer, isso não é cultura nossa? Beleza, não tem problema nenhum. Mas a gente sabe quando tem pessoas que cumprimentam a gente com afeto e com desafeto. A gente sabe quando tem pessoas que abraçam a gente com afeto e com desafeto. A gente sabe o que significa um toque de amor e de desprezo. Um toque de aproximação e de afastamento. Sinais de aviso onde nós levantamos uma bandeira branca ou sinais de aviso onde nós levantamos uma bandeira vermelha. Daqui você não passa mais. Mas Paulo entendeu, aqueles irmãos, 3 anos cheios de crendice, você consegue imaginar a cena? Eu não vou ver mais Paulo, aquele camarada que me ajudava e eu acreditava de um jeito e era de outro. Eu era levado pelo vento de doutrina e ele endireitou o meu caminho. Eu não entendia nada da palavra de Deus e ele me explicou a palavra de Deus. Eu estava longe das promessas e através dele eu entendi o quão próximo eu estou da promessa. E não é pela nossa vontade, mas é pela vontade de Deus que eu nasci. E estas coisas fizeram diferença na minha vida como homem, na minha vida como mulher, na minha vida como família, como um novo cidadão, guiado com novas regras, novas leis, um novo rei. Mas eu tenho agora os meus irmãos, nós somos da mesma família e nós somos edifício. Deus está construindo um novo edifício do qual cada um de nós é uma pequena parte desse grande edifício que Deus está construindo. E eles choravam. Grande pranto houve em todo mundo. O que é que Paulo fazia? Ele nutetizava as pessoas. É assim que a gente deve fazer, presbíteros da igreja. A gente deve nutetizar as pessoas. E com o tempo, elas vão entendendo e elas vão tendo afeto. Elas vão tendo proximidade. Elas vão entendendo o que verdadeiramente, quem elas agora são e o que verdadeiramente isso significa em todas as esferas da vida de todos nós. É interessante que este edifício, diz o verso 21, é um edifício bem ajustado, harmoniosamente ajustado. Aliás, tem uma tradução que diz exatamente assim, em quem todo edifício harmoniosamente ajustado. Esse ajuste em relação a Deus e esse ajuste em relação aos meus irmãos. Uma igreja que se ajusta em relação a Deus, ao nosso irmão mais velho, uma igreja que se ajusta em relação aos irmãos, porque uma boa igreja é uma igreja que tem ajustes constantes. Não de acordo com a nossa vontade, mas ajustes em relação à vontade de Deus, e à medida que a gente é encomendado à palavra da sua graça, e a gente vai aprendendo novos ajustes necessários, os novos ajustes horizontais vão acontecendo em função dos ajustes verticais. E o que acontece com uma igreja como essa? Ela cresce. Cresce em número e cresce em ajuste. Cresce em quantidade, mas cresce em qualidade. Então, não faça distinção no seu coração de que uma igreja boa é uma igreja pequena. Porque na igreja pequena, nós temos um toque familiar. Isso é estranho. A igreja, qualquer que seja o tamanho dela, que Deus está acrescentando, é uma igreja que são meus cidadãos, nós somos cidadãos juntos, nós somos irmãos da mesma casa e nós somos o mesmo edifício. E eu não sou a pedra angular, existe um outro que é a pedra angular. Eu nem faço parte das 12 portas, existem outros que são as 12 portas, ou 13, isso é outra discussão, né? Mas 12 portas lá, 13 apóstolos, 12 portas, me interessa, tem 12 portas, e eu sou apenas um tijolo dessa grande construção que Deus está edificando. Não somos nós que acrescentamos tijolos a essa casa, é Deus. Então, qual é o tamanho dessa casa?
Não sei, eu não sei qual é o tamanho do edifício. O tamanho do edifício deve ser o tamanho que o construtor quer. E ele não revelou para nós o tamanho do edifício. Ele só disse que, quando é que ele volta? O dia que o edifício estiver completo. Interessante. O dia que o edifício estiver completo. Mas não dá para ter um tijolo aqui, outro aqui, e ficar aquele negócio, o muro cai. Então, o que a gente vai fazendo? Em qualquer construção, é ou não é? Se o cara bate um tijolo lá, põe uma massinha do lado, bate o tijolo do lado, passa uma outra massinha, passa o prumo, continua batendo. Ih, rapaz, está ficando volta esse tijolinho para cá e conserta o tijolo. E depois de feito tudo, ele bate a massa e conserta e arruma o tijolo. Por quê? Não basta crescer, tem que crescer reto. Tem que crescer do jeito certo. Tem que crescer alinhado. Tem que crescer ajustado. Todos nós, como uma grande família da fé, precisamos nos ajustar ao nosso irmão e aos nossos irmãos. Então, as 3 metáforas claramente demonstram que... Por que Deus está fazendo isso? Está lá, no finalzinho, no verso 22. Nós estamos juntamente com outros, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É belíssimo. Um novo Éden, irmãos, está sendo construído. Deus habitava com o homem na viração do dia e o homem pisou na bola. Então, ele vai construir uma nova cidade. Ele vai construir pessoas que fazem parte da mesma casa. Não são só mesmo cidadãos, são irmãos. E que agora fazem parte desse grande edifício, dessa casa espiritual, que ela cresce quando ela estiver harmoniosamente ajustada. Então, o que uma liderança precisa fazer? Encomendar cada uma destas pedras, dessa grande casa espiritual, à palavra do Senhor. Para quê? Para que as crendices sejam abandonadas e todos nós possamos ser agora, no prumo, alinhados. Jesus Cristo é esse prumo. Jesus Cristo é essa base e que Ele que vai demonstrar quais os ajustes necessários que cada um de nós precisará fazer em relação a Ele e em relação a eles. Em relação ao Deus e em relação aos nossos irmãos. 3 metáforas que a gente jamais deve deixar do nosso coração sobre o que significa a igreja. A primeira metáfora é a metáfora da cidadania celestial. A segunda metáfora é a metáfora da família celestial. E a terceira metáfora é a metáfora do edifício celestial. E agora, novos cidadãos, novos irmãos, morando numa nova casa. Que Deus dê graça e nos abençoe a entendermos o quão importante isso é para a edificação da Igreja de Cristo aqui no Cruzeiro. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Pastor Marconi, então, ora por nós, por gentileza, impetra a bênção, pedindo que Deus derrame graça sobre esta casa que Ele mesmo está construindo. Oremos. Vamos orar? Senhor, nós queremos novamente expressar nossa gratidão pela obra de Cristo e pela inserção nossa no Teu povo, na Tua família, pela cidadania celestial, pela irmandade espiritual e por pertencer a esse edifício também espiritual que é a igreja. Que mesmo sendo espiritual não está, ó Deus, separado da materialidade, separado das relações sociais, separado do mundo, porque o Senhor mesmo nos chama a ser sal da terra e luz do mundo. Não para viver como monges e freiras em um convento, mas para viver no meio da sociedade, irradiando a luz de Cristo. Portanto, dá-nos graça, Senhor, para realmente assumir a identidade espiritual como cidadãos do reino, como irmãos na fé, como membros dessa igreja que é o edifício espiritual. E que a graça do nosso Senhor e Redentor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e tão bondoso Pai, e as doces e restauradoras consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.